Hoje vamos falar sobre a relação do homem com a natureza, sobre a vida nas grandes cidades e metrópoles, onde ela é cada vez mais esquecida. Como chegamos nesse ponto de desconexão com a nossa terra e de que maneira a gente pode ver um pouco diferente o nosso ambiente urbano e lutar contra essa tendência maligna do mundo. Então vamos lá? Episódio 6 da Mu-Séries Além da Civilização. Nada é o que parece. Quando você busca, você vê atrás do véu. O que é tudo isso? Ninguém sabe. Esse aqui é o Monge Urbano. É um podcast sobre espiritualidade, busca por novos caminhos e reflexões sobre a vida. Seja bem-vindo. O que é realidade? O que é consciência, inconsciência? Questionamentos profundos, reflexões paradoxais, sentimentos viscerais. Eu acho que posso abrir com uma pergunta, né? Falar com o Daniel, o que você acha que foi o ponto crucial assim, para a gente chegar onde a gente está hoje, nesse nível de alienação mesmo, né? Dessa desconexão com a natureza. Acho que as civilizações antigas tinham um modelo muito diferente de funcionar da nossa atual, né? A gente está com problemas, acho que nunca antes vistos pela humanidade, e apesar da tecnologia só aumentar, né? Mas a gente está com uma certa desconexão, né? Eu queria ver a tua visão sobre isso, assim. Pois é que tudo mudou num ritmo tão rápido que a gente às vezes nem pensa para considerar, né? Que em 1900 não tinha luz elétrica na cidade, não tinham carros, não tinham aviões, não tinha mídia massiva, não tinham canais de televisão, não tinham, bom, nem falar assim de computadores e internet. E então o mundo era muito diferente. E 100 anos na história humana não é nada. Ou seja, se a gente pegar dos 12 mil anos do começo, assim, né, das primeiras cidades que fundaram a civilização, ou do começo da agricultura, e bom, se levar mais para o passado, né, uns 200 mil anos atrás, 300 mil anos no começo, assim, né, dos registros mais antigos, assim, dos Homo sapiens sapiens, né, que a gente viveu 100 mil, 200 mil anos como caçadores e recoletores, nômades, no meio da natureza. E mesmo depois, com as civilizações mais antigas, digamos, a natureza ainda tinha uma presença muito grande, né? As cidades eram meio que oásis dentro de um mundo misterioso, né, onde, digamos, as coisas, nada era compreendido, tudo ainda era muito... Claro, a gente está tentando especular, né? Mas tentando entrar assim na mente arcaica, me vem isso. Assim, deve ter sido um período onde tudo ainda era muito nebuloso, assim. Enquanto que a nossa existência hoje é o oposto. Tudo parece óbvio, claro, bem respondido, muitas certezas. O desenvolvimento humano, assim, é o foco da experiência, digamos, da vida agora, enquanto que no passado era diferente, né? No passado a gente estava muito mais próximo, fazendo uma análise assim, né, psíquica do inconsciente, né, que é isso que a natureza representa, de certa maneira, é a matriz de onde a gente emergiu, né? Então, quando você está no meio da natureza, e o mundo sempre foi isso, né, você tem o sentimento do mistério mesmo, que é o que se aproxima quando você está realmente sensível, de perceber, nossa, o que é tudo isso, assim? Como é que de repente eu abro os olhos e eu estou no meio desse lugar imenso, com todos esses animais, com todos esses seres, e nada é óbvio, e nada é explicado. Então esse experimento de assombro, né, esse sentimento de assombro, eu acho que é a marca, assim, da consciência arcaica, né? E aí
através de vários estágios de desenvolvimento da consciência, passando, né, da consciência mágica, onde aparece, por exemplo, nas tribos, que é um sentimento de que, sem eles articularem dessa maneira, né, mas de que a mente é capaz de afetar o ambiente diretamente através das intenções, por isso significados dos rituais, depois passando pela era mítica, né, onde os vários povos, digamos, entendiam a si mesmos através de uma visão comum, né, que emergia de todos, ou seja, como um sonho coletivo, né, onde todos ainda estavam mais unidos, até passar pela era racional, que é a que a gente está vivendo, onde o sentido da base de onde a gente veio, o sentido da natureza, é completamente secundário. Na verdade, o que aconteceu é que, fazendo análise psíquica, a consciência se hipertrofiou. É como se ela tivesse diferenciado, se especializado e se intensificado num grau absurdo. E aí todo o resto, assim, da vida e todas as outras dimensões da nossa existência foram postas de lado. E o que uma cidade moderna exemplifica é isso. Nada mais é relevante a não ser a realidade simbólica, virtual e substituta na qual cada um de nós vive. Então, o chão das coisas, digamos, a base que antecede essa realidade substituta, já não importa mais. Ou seja, a natureza importa enquanto recursos que vão poder fazer o motor seguir, mas não como algo em si mesmo. Então, quando você está numa cidade, você está, digamos, num espaço intencionalmente alienado da natureza. Ele não tem que ter nada da natureza no sentido de preservar essa consciência primordial. Claro, você tem árvores, ou você pode ter parques, ou você pode ter espaços verdes, mas não é isso que a gente está falando, assim. Ou seja, a experiência da natureza como algo que... A natureza na cidade é quase que decorativa, né? Só para não ficar tudo cinza, bota um pouquinho de árvore aqui. Exatamente. E é planejada, né? É feita pelo homem, assim, de uma maneira que árvores são colocadas, saem de um lugar, né, e vêm para o meio da cidade. Você vê as calçadas, né? Você bota concreto em cima de raiz de árvore, daí reclama que a calçada tá subindo, assim. Tipo, a calçada ela é mais importante que a árvore, assim. Na cidade esse é o conceito, eu acho. Claro, é que foi pensado, digamos, é que isso foi meio que a demonstração, assim, né, do poder criativo e de domínio da consciência humana sobre a natureza e sobre si mesma, de certo modo. Ou seja, não é algo inteiramente ruim, mas o ponto, né, porque a gente estava falando além da civilização, e vários observadores críticos fizeram análises muito interessantes sobre isso, né, de que o que aconteceu foi um desequilíbrio enorme, né, no sentido de todo o resto da vida que antes permitia o nosso equilíbrio, a nossa coexistência, ele passou a ser completamente ignorado, assim. A gente começou a sustentar, digamos, uma cultura que parece que surgiu do nada, como se não tivesse que depender de nada além dela, né? E você sente isso, não só como uma abstração ou como uma análise, mas o que marca a vida de cada um de nós quando você está, por exemplo, dentro de uma cidade? É que se eu estou andando na rua e tem um caminho de formigas, eu não sento na calçada para observar esse caminho de formigas.
Por que não? Porque dentro do sistema simbólico, eu não posso fazer isso. Não tem sentido. Se um mendigo faz isso, uma criança faz isso, uma pessoa assim meio desequilibrada faz isso, mas dentro de um espaço modelado e configurado de uma cidade, certas observações, ou seja, certos seres no mundo, certos designs não são possíveis. É como se o que a civilização não é só uma produção, um desenvolvimento técnico, tecnológico de viver e controlar as coisas. É muito mais do que isso. É uma maneira de ser, de pensar. É um sistema de valores que te diz o que vale no teu dia, o que deve ser feito, o que deve ser pensado, o que não deve ser pensado, o que deve ser vivenciado, o que não deve ser vivenciado. Porque percebe, uma cultura que tivesse valores diferentes teria construído um mundo diferente. Um mundo onde certos elementos teriam sido considerados como sendo importantes. Por exemplo, um rio, né? Uma cultura que tem consciência. E eu digo consciência não só como algo moral, mas eu digo consciência como uma percepção de falar, se tem um rio onde a gente vive, é incrível que esse rio seja limpo e possa ser usado, porque é uma experiência de prazer, por exemplo, né? Então, o que me impacta muito quando eu reflito sobre isso da civilização, vivendo na cidade agora que eu estou vivendo, mas é de como certas percepções do mundo são vedadas e como as interações entre as pessoas são completamente moldadas pelo contexto da cidade. No sentido, se posso ter, por exemplo, você pode ter um juiz e um mendigo. E eles são muito facilmente diferenciáveis, se você está vivendo na cidade, né? Um talvez está usando um terno e ele está falando de certas coisas, ele tem a maleta dele, o outro tem a roupa dele, que ele está todo, não sei, está sujo talvez na rua, mas coloca os dois assim numa montanha, com uma roupa comum, os dois sentados numa pedra, olhando o horizonte. Instantaneamente, o rol que cada um ocupa, os papéis que eles ocupam são dissolvidos. Instantaneamente. Se tornam semelhantes, né? Se tornam semelhantes porque se torna irrelevante, né, manter esses papéis. Então, toda uma estrutura de identidade é mantida pelo sistema simbólico no qual a gente é inserido, né? Então, o grande ponto é de alguma maneira ser capaz de, e você você fez uma observação da experiência que você tem na tua casa, Tom, até ia dizer para você falar um pouco disso, que acho que o grande ponto assim de pessoas contemporâneas, né, que vivem nas cidades ou que anseiam pela natureza ou até por uma busca maior de sentido, que são sensíveis à alienação do meio, é ser capaz de perfurar o concreto, né, e de perceber que Sim. debaixo de toda essa superestrutura que foi criada, o real ainda está lá. As raízes das coisas estão lá. Ainda tem algo para se sentir, né? Ainda tem algo para se sentir. O caso aqui da minha região é muito curioso, porque eu acho que o que você falou fala muito de que a gente não tem a oportunidade de sentir a natureza fluindo, né, dentro de uma cidade. A gente pode até ver alguns símbolos de natureza, tal, tem o parque, tem as árvores, mas a gente não consegue sentir, por exemplo, e se a gente pode ver, né, a gente não se permite, por exemplo, observar o caminho das formigas ou o curso de um rio e sentir a água se movendo em volta e o que isso causa, né, no campo energético. E aqui
curioso porque é uma região muito movimentada, né? São Paulo, região da Avenida Paulista aqui e centro, e eu moro em volta de muitas nascentes. Aqui tem um rio chamado Rio Saracura, e as pessoas conhecem o curso do rio, sabem por onde o rio passa aqui no meu bairro, né, no Bela Vista, assim. E tem algumas pessoas, é curioso, algumas pessoas sabendo disso, elas têm um outro olhar sobre o bairro, sabe? De uma forma que cria um, um pensamento ou uma comunhão entre essas pessoas de que as coisas são diferentes aqui pelo fato de que elas sabem que esse rio está aqui, elas sabem por onde ele passa, elas sabem onde ele nasce. E eu aqui da onde eu moro eu consigo ver as encostas das montanhas que tinham aqui antes e dá para perceber os terrenos, assim, a água mina pela calçada. E você tem uma prova, sabe, uma prova física da capacidade do homem de ignorar isso. E aí eu acho que algumas pessoas elas acabam se compadecendo, né? Elas acabam tendo a oportunidade de ampliar um pouco essa sensação, e elas veem as coisas diferentes, elas se relacionam diferente. É uma coisa que é muito... Tem uma feira aqui no bairro, né? E a feira, ela é na rua do rio. E, cara, a feira é um dos momentos assim mais incríveis que algumas pessoas aqui na região têm para compartilhar com outras, assim. Não só numa relação de que você vai atrás de um sustento, você vai atrás de alguma comida ou algum utensílio, mas pelo local onde é e pela relação que as pessoas travam ali de amizade, você consegue perceber assim como é especial o local nesse sentido. Mas enfim, eu me alonguei um pouco aqui. O que eu acho muito interessante dessa característica aqui do local é que, mesmo assim, tá tudo em cima, entendeu? Tem muitos prédios aqui. Bom, só de onde eu tô eu consigo ver pelo menos uns 12 prédios. E tem muitos lavacares aqui também, olha só que coisa, né? Porque antes eu sei que eles usavam a água do rio, cara. E é um exemplo, né, do que a gente faz com o que Cara, tá aí. isso ilustra muito, né? Tipo, pegar água do rio para lavar um carro. É É, exatamente essa alienação que a gente tá falando, né, do cara? rio que tá afundado, né, o rio que tá concretado, né? É tipo, o rio tá aqui para prestar aqui a água aqui para lavar meu carro, aqui foda-se o rio, assim, uma coisa muito desconexa, né? A relação com a natureza tá muito perdida, né? Isso, até a gente já falou em outros programas isso, né? De que parece que o homem esqueceu que ele é um animal também, né? A gente tá muito na cabeça, assim, é muita razão, 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 mas essa conexão com os outros animais, até a luta que a gente tem que ter para conscientizar as pessoas da importância de preservar o meio ambiente, né? A questão do aquecimento global, enfim, vem todo num pacote, né? De coisas, mas isso fala muito dessa distância que a gente está, né, da natureza, dessa desconexão mesmo, né? E as grandes cidades são, acho que é o maior exemplo disso, né? Um ponto também que eu acho interessante que na nossa cultura contemporânea, a premissa básica é de que a inteligência existe na gente e em formas rudimentares em alguns animais, mas ela não existe distribuída na natureza. De que a natureza, ela é assim, quase que inerte, é como se a natureza estivesse morta, paradoxalmente, né? Então a gente se relaciona com a natureza como se ela não se comunicasse, como se ela não interagisse, que é uma maneira completamente oposta de se relacionar à natureza do que praticamente todas as tradições que já caminharam nesse mundo se relacionaram.
por exemplo, recentemente teve a publicação de um livro do Peter Wohlleben, que é um alemão. Ele é um guarda florestal que morou a vida toda, bom, cuidou dos bosques lá da Alemanha, e o livro se chama A Vida Secreta das Árvores, se eu não me engano. Ou acho que é isso. E é um livro sobre as percepções que ele teve das árvores e de como as árvores constituem uma espécie de pequena sociedade, que as árvores se comunicam, que as árvores se relacionam entre si, que existe uma linguagem de uma árvore com a outra. Mas um livro, mas argumentando seriamente, não só como figuras poéticas, mas de verdade, que existe uma espécie de sociedade de árvores e que existe uma inteligência por trás digamos, das interações e de vários dos fenômenos que estão relacionados com as árvores, né? E aí, quando você começa meio que a repensar o sentido dessas coisas, né? Se as plantas têm consciência, que, por exemplo, foi o que o Clive Baxter e os outros, né, no livro A Vida Secreta das Plantas, acho que sim, também. Secret Life of Plants. Exatamente, dos anos 70, que ele estava fazendo experimentos com cactos e plantas. Ele era um analista da CIA, e aí ele colocava detectores assim de corrente, né, de voltagem elétrica, assim, que é detector de mentira. Ele pegou o detector de mentira deles da sala e ele conectou. Sensacional. Ele conectou na samambaia que estava sendo ali, assim. Cara, um cara da CIA fazer isso, ele tem que estar com a pulga atrás da orelha. Eu penso que tá errado nesse trabalho aqui, né, cara? Né? Ele falou, não, o que acontece se eu pegar o meu detector de mentiras e conectar na minha samambaia? Não, o cara tá por trás do véu total, né? Esse tá vendo, né? Esse tá o por trás do véu. Místico da CIA, cara. Isso aí dá O místico da CIA. E ele queria averiguar as variações de voltagem, né? Que é isso que um detector de mentiras faz. E aí ele começou a investigar e perceber que, por exemplo, quando ele cortava a folha de uma planta, que tinha um pico assim, de voltagem, ou seja, tinha uma resposta na planta que não deveria existir, porque, né, não tem nenhum mecanismo físico que explique isso, assim. E aí ele começou a expandir os experimentos. Aí ele percebeu que se ele cortava a folha de uma planta que estava do lado, essa planta que ele estava medindo também respondia, ou seja, que a planta tinha empatia. Se ele simplesmente só ameaçava cortar, a planta respondia, ou seja, a planta tinha uma detecção de medo elementar. Ou seja, existe uma espécie... Vai ampliando. Ou seja, existe uma espécie de linguagem intencional elementar que aparentemente permeia os processos naturais. Ou seja, se você extrair, né, da cena a mão dele com a tesoura e falar, nossa, a planta não tem olhos, a planta não tem sentidos, da maneira que os 5 sentidos. Como é que o que ela registra? Não sei, a gente poderia pensar que ela registra a intencionalidade, por exemplo, né? Intencionalidade como o evento elementar, assim. Mas aí ele começou a escrever sobre a consciência das plantas, de que, diferente do que a gente pensa, e é algo que traz um problema gravíssimo para os vegetarianos, que já estão, digamos, tentando não comer carne, de que as plantas têm uma consciência rudimentar ali. E bom, isso pegando as plantas, mas sem falar, por exemplo, comunicação com outras espécies, que era uma linha de pesquisa que, por exemplo, o John Lilly realizou com os golfinhos, né, para tentar encontrar uma linguagem comum, uma linguagem até telepática entre os golfinhos. E depois, bom, outros pesquisadores com primatas e outros animais, né? Mas porque se a gente sente isso, e isso aconteceu, tem um livro também do Derek Jensen, que quem não leu eu recomendo muito, que é Uma Linguagem Mais Antiga que as Palavras, que é um dos melhores livros dele. Ele é um escritor americano, um ambientalista radical, e é uma história sobre a linguagem dos animais.
e a capacidade de se comunicar com os animais. Ele começa o relato dele com uma história de como ele começou a falar com os lobos que viviam perto. Tinha uns lobos ou umas raposas, eu não lembro bem, perto da casa dele. E esses lobos ou raposas estavam comendo as galinhas dele. E aí ele estava frustrado porque ele tentava impedir que isso acontecesse, mas não conseguia. Até que teve um dia que ele, sem pensar muito, ele pediu para a raposa ou para os lobos não comerem. Falou: olha, por favor, se vocês não comerem as minhas galinhas, eu coloco assim, um ensopado de galinha aqui para vocês. Ele teve, e ele não era uma pessoa mística nesse sentido, ele era simplesmente, ele deu uma surtada, ele falou: por favor, não come, deixa uma comida aqui. E fez isso. E aí ele relata que aconteceu, que de fato os lobos pararam de comer as galinhas dele. E ele começou a questionar a sanidade dele. Ele falou: não, peraí, eu devo estar louco, eu não posso, isso não existe, eu não posso estar conversando com, eu não posso conversar, ele não pode me entender. Não tem nenhuma maneira que ele possa entender, assim, não tem como transmitir, isso não é possível. E aí o livro ele desenrola isso, né? E é uma coisa que já me aconteceu. Eu lembro a primeira vez que eu tive uma experiência disso. Eu morava numa chácara em Bocaiúva do Sul e era noite, assim, e eu estava com umas pessoas, a gente ia fazer uma fogueira no meio de um bosque e à medida que a gente estava caminhando pelo bosque, estava muito escuro e a gente chegou no espaço da fogueira e ninguém tinha levado lanterna, tinha só a luz do celular. E a gente precisava de madeira, mas procurar madeira no escuro é um pé no saco, né? E aí tinha um cachorro, o cachorro da chácara acompanhou. E aí teve um momento, assim, onde eu tive uma experiência muito parecida com a do Jensen. Eu olhei pro cachorro assim e falei: cara, cadê a árvore? Cadê madeira? Eu olhei para ele assim. E aí ele ficou me olhando assim. E eu levei a sério. E é isso que importa, a intenção tem que ser genuína. Naquele momento a intenção foi realmente genuína. E aí o cachorro começou a ficar animado e ele começou a andar rápido. E aí eu falei: Daniel, cara, na boa, meu, eles, eu comecei a me questionar, mas eu segui o cachorro. E aí eu fui andando e aí de fato ele parou em frente a uma árvore completamente seca e ficou me olhando. E não era algo assim óbvio, né? Óbvio que esses relatos anedóticos eles são sempre, mas aconteceu ali. E aí ele foi embora, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso. Depois eu comecei a ler sobre comunicação animal e comunicação e inteligência através das espécies, né? E fala, eu acho que disso, fala de uma conexão que a gente tinha, que todas as culturas que a gente chama primitiva tinham, que pode ser algo telepático, pode ser uma rede de intencionalidade que é possível acessar, pode ser um campo de consciência comum, e que, ao meu ver, quando a gente começa a ter emergências espirituais, né, quando você começa a ter experiência de transformação de consciência, da maneira que for, assim, até através do próprio campo coletivo, ou seja, a natureza se mobiliza para o despertar, né? Quando você começa a ter esse tipo de experiência, você começa a ficar muito mais sensível para essas coisas. É como se você se conectasse com o Wi-Fi da natureza. Devem ter sinais assim que constituem o campo e que, de certo modo, assim, o teu sistema nervoso responde e você consegue perceber o vínculo perdido quando você está, digamos, num ambiente hermético e alienado da cidade, né? Você, por exemplo, vê um pássaro no meio da cidade que não existe nenhum lugar na cidade fora desse lugar, porque tem ali a nascente de um rio que ele não pode ser visto o rio, mas o pássaro sabe que ele está ali e o pássaro fica aqui. E a região dele, mesmo no meio disso tudo. E você olhar para isso e realizar isso te traz um tipo de, sei lá, acho que te ajuda a pegar uma frequência um pouco melhor, assim. Com certeza, com certeza. Eu sinto que existe
um desenvolvimento ontogenético, assim, que é como se o que nós somos mesmo, é como se em todo o nosso processo histórico a gente fosse abrindo, assim, janelas, novos canais do que é possível acessar na experiência humana, né? Então, se você pensar que a gente sai de isso considerando que a narrativa da história que a gente assume que é real, mas vamos lá. A gente sai de um ambiente onde a gente vive com pequenas ferramentas e com símbolos, histórias relativamente simples, e a partir disso a gente vai se desenvolvendo, sendo capaz de criar uma sinfonia, o teorema de Gödel, mecânica quântica, chegar na Lua, ou seja, novas faculdades mentais foram se abrindo, né? Porque pega o Homo sapiens sapiens, 200 mil anos atrás, 250 mil anos atrás, até mais ou menos 10 mil anos atrás, que é o começo da agricultura, se pergunta, tá, mas o que aconteceu em 190 mil anos? Porque eles tinham o cérebro igual ao nosso, tudo indica, né? Era o mesmo sistema nervoso. E como é que em 200 mil anos a vida humana permaneceu praticamente idêntica ao que ela era no começo? Que anomalias começam a meio que a promover essa transformação tão acelerada, né? E eu acho que existe um processo assim neurobiológico e que a gente pode interpretar como um processo de desenvolvimento da consciência que foi se intensificando, assim, é como se tivessem algumas explosões mesmo neurológicas que foram abrindo outras modalidades, outras possibilidades de consciência. E aí o que aconteceu nos últimos séculos, né, que foi, digamos, o iluminismo, né, e que a gente hoje esquece, mas que foi uma espécie de iluminação, por isso chama iluminismo, ou seja, para ir além de todo o aparato teológico, de toda a atmosfera medieval europeia, alguma coisa aconteceu na mente de vários homens e da cultura que foi fazendo as pessoas observarem o mundo de outra maneira e questionarem toda aquela teologia e toda a maneira religiosa de ver a vida, né? De passar a considerar a vida como um fenômeno material, fisiológico, e de entender as coisas assim. Teve uma transformação de consciência. Eu acho que existe um processo neurobiológico em curso, assim, quando eu disse ontogenético, quis dizer que é um processo que ele ainda não está fechado, assim, é como se os 200 mil anos, os 300 mil anos da nossa história fosse uma espécie de desenrolar de um ser que não está acabado no momento que ele abre os olhos pela primeira vez e se reconhece como si mesmo, assim, numa espécie de espaço arcaico. É como se precisasse de muito tempo para se desenvolver, como se fosse uma planta, né, que precisasse de muito tempo para brotar, para se desenvolver ontogeneticamente. E eu acho que no estágio que a gente está, é o estágio que o Jean Gebser chamava da transição da era racional para a era integral, que é uma espécie de momento de permanecer exclusivamente nessa banda, nesse feixe da consciência, que é aprender objetivamente e através de uma articulação estritamente racional ao mundo, não é suficiente. Na verdade, se isso permanecer, a civilização não sobrevive, a cultura não vai sobreviver. Talvez isso seja um momento que já aconteceu para outras civilizações, no momento onde é uma espécie de funil, assim, né? E eu acho que quando chega nesse ponto, estágios prévios de consciência que terminaram sendo desprezados pelo nosso, que agora é dominante, estágios onde a natureza era primordial, onde o feminino tinha um lugar completamente sagrado, onde o tempo era vivenciado de uma outra maneira, onde os animais e as outras coisas eram vistas de outro jeito. Esses estágios eles voltam, e eles voltam
numa espécie de... é um processo em espiral, né? Então eles não voltam iguais, né? O Terence McKenna falava assim, do retorno à cultura arcaica, mas não é que você retorna para a cultura arcaica no sentido de não tem mais como voltar e falar a gente vai se tornar índios de volta, não tem como, porque a maçã já foi comida, a expulsão do paraíso já aconteceu. A questão é de que maneira a consciência pode se expandir para se abrir de volta a todos esses outros estados de consciência, estados de ser que compõem uma experiência potencialmente infinitamente mais vasta da realidade. Porque esse é o grande ponto, e que acontece quando você começa a ter uns pequenos vislumbres, até potencialmente ter uma grande visão assim sobre o que é isso mesmo que a gente está vivendo, de que é incrível, de que qualquer coisa é incrível. Você pegar uma folha, você perceber as nervuras da folha, e você perceber o fluxo da seiva, e você observar um pedaço de terra, assim, qualquer pedaço de terra que você senta e você observa, ou até mesmo os fenômenos, qualquer fenômeno natural, o fenômeno dos nossos corpos, né? E essa percepção inocente, essa percepção meio que não filtrada por muitos séculos de pensamento, é isso que a gente perdeu. Essa sensibilidade pura e imediata da experiência da vida. Então, é como se a gente tivesse preso nesse mundo imaginário que a gente criou e não conseguisse sair mais. A gente não lembra mais que existe uma saída. A gente sente isso às vezes. De repente você percebe. Tem experiências anômalas que te dizem que existe algo fora da bolha, algo além do sistema mental, que supostamente é a única coisa que existe. Mas, de repente você vê, aí você volta. Assim. Você quer colocar a mão e perfurar o concreto, mas você não consegue. Assim. Ou então você está na natureza, mas fala, mas isso já foi. Isso daqui não é mais o que a experiência humana é, por exemplo, né? Então, eu acho que são as consequências de um processo evolutivo que já dura muito tempo e que talvez em momentos, em épocas de crise, a gente chega numa fase aguda, onde a ruptura e o potencial assim, da irrupção de algo novo se torna iminente mesmo. Vai ter que acontecer. E acontece, né? Quando você vê as pessoas intensificando práticas meditativas ou fazendo uso de psicodélicos ou questionando as suas vidas de uma maneira muito mais intensa que qualquer... Meus avós nunca fizeram isso. Meus avós nunca teriam falado, nossa, o que é a realidade? Meus avós não faziam isso. Eles simplesmente viveram. Agora eu vou tirar um tempo para me conhecer e para sentir a natureza. Isso não existe. Isso seria... Olha que é papo de hippie, né? Não... meu avô adorava a natureza, adorava os bichos, mas que eu me lembro nunca de uma maneira assim de trazer isso para o nível de contemplação filosófica e de... Quero dizer assim que houve uma mudança com as gerações porque os problemas foram ficando mais graves. Né? O ponto é esse, enquanto os problemas não são graves, você não precisa pensar a respeito. Mas quando os problemas vão se acumulando e a situação vai se tornando realmente grave e potencialmente trágica, e a gente está nesse ponto, né? Você diz na experiência da vida como um todo. Isso, na experiência da vida como um todo, no sentido de que a vida pode ser algo muito grandioso. O potencial em termos da vivência, ou seja, você ter uma cultura dependente de remédios psicotrópicos de todos os tipos para poder se movimentar, de precisar de todo tipo de diversão, desde smartphones o tempo todo, televisão, internet, para que isso seja necessário, fala de uma perda de algo muito, muito essencial a cada um de nós, de uma vitalidade, de uma experiência, da experiência do sagrado, de que existe uma divindade, não uma divindade só como um ser, mas de que tem algo divino na vida. Isso se percebe quando a gente tem filhos e quando você percebe os fenômenos normais de olhos abertos, mas cada vez mais isso é escasso e raro. E fala, na minha opinião, desse contraste entre o que a cidade simboliza
que é esse estado, de modo geral, alienado. Não que seja necessariamente assim, não que a cidade seja um lugar terrível, mas, de modo geral, a consciência que permeia as nossas cidades é uma consciência de desconexão dessa base primordial. E aí, quando você está na natureza, ou então você não consegue se relacionar, ou então, quando você abre os olhos, você vê e você lembra de alguma coisa. Você sente alguma coisa que estava esquecida dentro de você. De repente, você tira a roupa e você fica pelado, assim, no meio de um bosque. E você se sente homem, um homem de volta que há milhares de anos, como você estava pisando naquela grama, e você está conectado, porque isso está dentro de nós, né? Existe uma transmissão epigenética. As memórias dos nossos ancestrais, todas as gerações pregressas estão vivendo dentro de cada um de nós, né? No momento que alguém te xinga e você sente a tua pulsação subir e você quer dar um murro no cara, isso é o teu ancestral que há 100 mil anos atrás, naquele momento, fez isso e por isso sobreviveu. Ele pulsa em você. Né? E milhares de outros instintos e milhares de outras tendências e de pensamentos que a gente tem, é que a gente se considera como seres relativamente isolados dessa corrente imemorial, assim, mas não somos, né? Esse inconsciente está muito vivo, e esse inconsciente é de um homem arcaico, porque foram milhares de anos vivendo assim. Então, quando a consciência humana, assim, que permeou as nossas vidas, se depara com o mundo hipertecnológico e acelerado de hoje, algo dentro de você enlouquece. Algo dentro de você fala, não consigo responder. Problema, assim, buscar solução. Aí isso gera uma crise, porque não tem solução, os teus instintos não funcionam. Né? É você pegar um bebê da idade da pedra e você colocar ele, assim, né, no ambiente dos iPads e dos smartphones. Não que isso seja ruim por si, mas isolado de todo o resto, sim. Esse é o tema. Até essa crescente de doenças mentais, né, com números que só aumentam, né, em depressão, em outros distúrbios. Esquizofrenia. Né? Isso fala muito dessa desconexão também, né, dessa falta de... Fala muito, e é um dos resultados, assim, que, digamos, a cultura dominante psiquiátrica não consegue entender, que a taxa de recuperação e qualidade de vida da maior parte das doenças mentais é muito mais favorável nos países subdesenvolvidos, onde tem menos médicos e menos remédios, do que nos países industrializados e desenvolvidos. Nossa, isso é um paradoxo. Totalmente. Isso já tem vários estudos feitos pela Organização Mundial de Saúde, de que se pega um esquizofrênico em Manhattan, e um esquizofrênico, assim, num povoado do Congo, e o esquizofrênico do Congo consegue ter uma vida relativamente agradável e com qualidade de vida, sem tomar remédio ali. Assim. E até que houve um aumento desde 1700 e pouco até os dias de hoje. Tem livros escritos sobre isso, que teve uma ascensão da quantidade de doenças mentais. E falam de um desenvolvimento mental da cultura, uma hipertrofia de um certo modo, assim, de cognição, e também de um modo de vida que foi divergindo cada vez mais de um equilíbrio, de um estado de equilíbrio, de harmonia. Né? Então, ver por essa ótica, né, do nosso bem-estar espiritual, do nosso bem-estar psíquico, coloca um pouco em xeque o nosso modo de vida, né? E a necessidade de saídas, de novas soluções, de novas formas, assim, de organização social, que é algo que se perdeu também. É até isso que eu ia entrar justamente nisso, né? Até agora a gente falou bastante de como a gente veio a parar aqui, né? Como é que a gente chegou nesse ponto, tudo tá desse jeito. Mas como vai ser daqui para frente, né? Quais são as alternativas? Tem um movimento acontecendo de conscientização,
tem pessoas retornando para a natureza, ou até mesmo dentro das cidades, né? Acho que não precisa se sair da cidade também, até porque a grande maioria da população mundial mora em metrópoles, né? E como se organizar nessas metrópoles para aumentar essa conexão e ao mesmo tempo com uma consciência global, né? Até ambiental e também da nossa própria espécie, né? A gente falou agora há pouco das doenças mentais e como retornar, né? Você até falou aquela hora que o Terence McKenna fala que é em espiral, né? Que a gente está retornando a uma sociedade arcaica, mas claro, de outro modo. Como que você vê assim essa perspectiva daqui para frente, nas próximas décadas? Você acha que vocês dois, né? Vocês acham que tem uma perspectiva de melhora ou ainda vai ter uma queda e vai ter um ponto assim que vai ter que fazer alguma coisa diferente? A civilização não está funcionando mais do jeito que está, tem que mudar muita coisa, mas até isso acontecer, eu acho que tem um bom tempo, né? Pois é, vai lá, Tom. O que você acha? Palpites, né? Eu tava pensando que até o que a gente falou alguns dias atrás sobre o documentário Ensaiei, né? Que é um belíssimo documentário que está disponível aí no Netflix. A maior noção assim que eu tirei dele é que a gente estando nesse ambiente das metrópoles que estão crescendo, né, e vão crescer muito mais, o ruído que elas geram, ele silencia a nossa capacidade intuitiva, ele silencia esse campo tão inteligente, né, que está ao nosso dispor, assim, naturalmente, que é a intuição, de uma forma que as pessoas deixam de sentir isso e de considerar isso uma capacidade, e às vezes as pessoas até não acreditam, né, que isso está à disposição delas. E eu acho que nesse sentido eu sou pessimista, assim, com relação ao futuro. Eu acho que é muito complicado que você tenha uma crescente dessas metrópoles, você tenha uma crescente que a gente vê no campo social, né, no campo político, problemática, assim, e pensar que pode se reverter, assim, que a gente pode se reaproximar dessas sensibilidades que estão sendo, assim, aos poucos apagadas e até levadas ao incredulismo das pessoas. Então, eu sou bem pessimista nesse sentido. Eu acho que só os projetos de melhoria para a urbanização e sei lá, as pessoas se conscientizando mais com os resíduos, né, o sistema de lixo, eu acho que só isso não vai bastar, assim. E são coisas boas, né, as que eu acabei de falar, assim. Eu acho que a gente mostra um pouco de responsabilidade, mas não um turnover, assim. Eu penso que isso é de campo individual para tentar se afinar um pouco mais e buscar alguma coisa melhor, buscar os retiros, buscar o balanço fora desse ambiente, mas acho que aqui a gente está fadado. Uhum. Fui muito pessimista, né? Olha o silêncio que Não, mas acho que é realista, né, cara? Um minuto de silêncio para essa realidade. Para absorver isso, né? Não, eu concordo contigo. Eu acho que eu sou um pessimista otimista. Eu acho que tem algumas, quando você olha assim, né, o curso normal das coisas tá indo para um desastre. Isso é óbvio, né? Em todas as estatísticas que você pega de qualquer coisa, né, todas as mensurações digamos, da saúde, assim, né, da civilização ou da cultura, são muito negativas, né? Eu acho que eu consigo ser otimista quando eu vejo as aberturas de consciência e de percepção no meu microcosmos, né, em mim mesmo, nas pessoas ao meu redor, e quando você vê e você consegue perceber a quantidade de livros e de novas ideias e de pessoas pensando nessas coisas e
E eu lembro no começo da internet como era escasso isso, e como isso foi se intensificando e mais uma busca cada vez maior assim por despertar espiritual e por esses temas, e que de fato todos os todas as referências históricas que a gente tem colocam que períodos assim são períodos de muita transformação e de novas formas de conceber a vida e de viver e de novas formas de existência, né? Então eu acho que existem portas que vão se abrindo. Acho que essas portas não estão em direções que a gente considera que são as convencionais. Acho que cada vez mais são caminhos que para cada pessoa é diferente, mas são caminhos diferentes, divergentes, que saem do ordinário, e que aí as nossas potencialidades e a nossa e uma maneira assim mais talvez um pouco mais iluminada, um pouco mais autêntica de ser no mundo pode se manifestar, porque não tem outra, ou seja, tem que acontecer pelas mãos de cada um e a partir disso de uma colaboração, né? Porque se você reconhece isso em você, se você sente isso, então você já é um e você faz parte de um campo, né? Então a iluminação de uma pessoa termina respingando em todo mundo, assim, né? Então eu vejo que por essa porta eu acredito que porque quando você olha, digamos, a camada superficial, né, que é toda a estrutura dos jornais e da cultura superficial, aí parece que não tem saída, né? O desespero é a única resposta mesmo, porque realmente deixou até de ser insalubre ler os jornais, né? É uma coisa assim, o médico deveria dizer não, assim, sua pressão não vai baixar se você continuar lendo os jornais, né? Tua ansiedade não vai diminuir, nenhum dos índices corporais que você precisa equilibrar, teus triglicéridos, nada vai melhorar, porque realmente você não sai da cama de manhã, né? Você abre os jornais, você vê o que está acontecendo no mundo, fala não, assim, deixa, apaga o café e volta para a cama. Então, mas é que esse é o campo coletivo, né? Mas se você sai desse campo coletivo e você toca no chão das coisas, que aí eu acho que é o ponto da função assim da experiência da natureza, é como se ela é ortogonal a tudo isso, assim, porque ela está aqui há muito tempo, milhões de anos, bilhões de anos, e ela está aqui silenciosa observando esse teatro humano, esse drama humano que talvez a gente sobreviva, talvez não, mas ela vai estar aí. A Terra não vai ser destruída, né? Talvez como os egípcios antes de nós, como os sumérios, os babilônicos, a gente não persista. Possível, mas a vida segue, né? Então, ganhar perspectiva em relação a isso, assim, sair da perspectiva do olhar humano e meio que adentrar de volta, né, no rio da natureza da natureza como um espírito, uma inteligência, né, não é algo inerte, né? Eu acho que isso resgata uma ou a consciência que a gente precisa para abrir os olhos de volta e não deixar se afetar pelo caos e a loucura do que está acontecendo e perceber que isso não é o real, que a realidade não é o real. Esse é um ponto, né? A realidade é um substituto da experiência do real, né? Uhum. Esse ponto é crítico. Eu acho que tem um esforço individual que compensa a visão coletiva, né? À medida que você se repete coisas e que você se permite sentir os campos de uma forma diferente e se relacionar de uma forma diferente, você acende essa luz dentro, né, de si, e isso é capaz de tocar outras pessoas, e dessa maneira você pode modificar o que está ao teu redor, né? Com certeza. Eu acho que isso traz de volta também um espírito de unidade comum, que é o significado de comunidade, uma unidade comum, né? Porque à medida que
a gente vai recuperando essa maneira original de ver a vida e de ver a vida como unidade, você volta a se sentir próximo, né? Porque é muito forte o sentimento de separação de cada um de nós na vida contemporânea. A gente se sente muito distante, exceto entre pessoas de uma família, e olhe lá, e amigos, os círculos, ou seja, nós estamos muito distantes uns dos outros, né? Por isso que existe tanto medo e tanta hostilidade, tanta competição. Isso realmente é insustentável, né? Então, eu sinto que essa transformação individual, ela é uma porta para um estado de cooperação através de uma compreensão de que a gente é uma mesma consciência, uma mesma existência. E isso, óbvio, que já leva milênios, né? Ou seja, os ensinamentos, né, do Buda, de Jesus e de outros grandes místicos e mestres e filósofos foram apontando o caminho para que existe um estágio além do nosso, né? Que talvez seja isso que acontece quando quando uma cultura realmente precisa colapsar porque a borboleta precisa sair do casulo, né? Ou é a metáfora do parto também, de que são as dores de parto da criação, né? O momento assim de surgimento do novo, que antecede o surgimento do novo, é catastrófico, porque é a experiência de emergir para a luz, para o parto, né? Você não sabe para onde você está indo, o teu mundo inteiro colapsa, né? E que existe um colapso físico, psicológico e espiritual num nível amplo, isso existe. Isso é inegável. Na verdade, o que a normalidade tenta fazer é manter uma pseudo-realidade ativa. Mas é isso que enlouquece as pessoas mesmo. Porque aí você não tem o reconhecimento do que está acontecendo. O que está acontecendo é terrível, em múltiplos níveis, né? Cada vez mais isso é escancarado. Aí a questão é ser capaz de olhar para o lado, tá, mas então qual que é o contrapeso disso tudo? Mas isso aí é o caminho, é a jornada. Quando você fala em uma realidade substituta, uma realidade simbólica, essa realidade ela é criada pelo inconsciente coletivo também, assim, Com certeza. a gente não tá vendo a realidade de fato como ela é, né? De estar com uma visão não verdadeira, né? E essa realidade substituta, até certo ponto, ela se mantém, mas o que está acontecendo agora é justamente o colapso disso, né? Porque tem muitos efeitos colaterais dessa realidade simbólica, porque ela não é a real, né? Vendo a cultura como um paciente psicanalítico, alguém em análise, diria até que é o colapso da limitação e obsessão da consciência em relação ao inconsciente. É um momento que o inconsciente está tentando perfurar as barreiras do ego, por exemplo. Porque o inconsciente individual, o inconsciente coletivo, dá pistas, faz filmes, manda histórias bizarras. Quantos filmes de apocalipse, de fim do mundo, né? Isso é inconsciente coletivo. As músicas, a cultura vai tentando se despertar. Matrix e miríades de outros, né? Então o inconsciente vai tentando perfurar a bolha, vai tentando romper essa casca, essa pseudo-realidade que a gente assumiu como sendo a única coisa que existe. E isso é compartilhado, né? Isso afeta cada um de nós individualmente, né? É uma estrutura de condicionamento mental, psicológico, emocional. Né? E aí, quando você tem os vislumbres disso, você pode 200 microgramas de LSD, você rompe isso. Caoticamente, talvez, mas rompe. Esse é um ponto. 10 dias, talvez, meditando, 20 dias meditando intensamente, talvez você rompe isso pela primeira vez. E aí, mais e mais. Pessoas muito sensíveis, que tem, por exemplo, episódios
o que a gente chama de psicoses breves, que, se forem orientadas, podem se converter em emergências espirituais. Essas pessoas sentem isso. Sentem porque a casca delas é tênue. E elas sentem muito forte a indução, né, do outro plano. Então, mas isso aí dá muito pano para manga, dá pano para um outro programa, tá? Dá assunto para mais um programa inteiro, né? Ou Dá mais assunto até. Com certeza. Eu acho interessante a gente deixar depois o nome dos livros citados. Você citou o livro do guarda florestal alemão lá, o documentário que o Tom falou também, eu ensaiei. A gente pode deixar na descrição Secret Life of do Plants, episódio. né? Isso. Claro, a gente deixa na nossa página do Facebook para o pessoal, com certeza. Acho que foi um programa que iluminou vários pontos. Obrigado aí pela participação, Daniel e Tomás. Mais uma vez, Kainan. obrigado a você que nos escutou até aqui. Mande sua colaboração também, seu comentário, sua sugestão. Já tem próximos programas aí à vista, a gente está com programação de temas bem interessantes, então fique ligado no nosso canal aí e até a próxima. Um grande abraço. Valeu, Daniel. Valeu, Tomás. Um abraço. Abraço.